Aquilo que existe é um panorama que desde já é muito negro para os trabalhadores dependentes e os trabalhadores precários, nomeadamente a falsos recibos verdes, que é disso que se trata, poderão ter aqui uma margem para aceder ao subsídio de desemprego e todos os que acederem, do nosso ponto de vista, será uma boa medida e, obviamente, é positivo. Aquilo que nós queremos saber é qual é que será a abrangência desse subsídio de desemprego. Eu relembro que já existe o acesso ao subsídio de doença para os trabalhadores independentes e nós sabemos, e na realidade, do ponto de vista social, é reconhecido que quase nenhum trabalhador independente, falso trabalhador, a recibo verde, tem acesso ao subsídio de doença, por via das regras que são impostas. E, portanto, aquilo que se está aqui a falar do ponto de vista do subsídio de desemprego precisa de ser esclarecido e ainda não foi. Além disso... Mas é um bom sinal ou não? É um sinal, e era isso que eu ia me referir, é um sinal de que este ministro, Pedro Mota Soares, da Segurança Social, e este governo continuam a não querer resolver o problema dos falsos recibos verdes. Nós alertamos há vários anos que o problema dos trabalhadores a falsos recibos verdes é uma das maiores fraudes sociais em Portugal. Aqueles trabalhadores, são quase 900 mil, deveriam ter um contrato de trabalho e não têm. Aquilo que está este governo a tentar implementar é uma medida que tenta mascarar a ilegalidade e a ultrapassar os trabalhadores, dando-lhe, enfim, uma pequena esperança de terem acesso a um subsídio de desemprego, mas perdendo aquilo que deveriam ter direito, que era o acesso a um contrato de trabalho, e aí teriam certamente direito em condições iguais aos outros trabalhadores, ao acesso à proteção social, na doença, na maternidade, na paternidade. Portanto, aquilo que está em causa para nós é preciso resolver o problema dos trabalhadores a falsos recibos verdes e a resolução desse problema só passa pelo reconhecimento da sua relação contratual, chamando a responsabilidade da entidade empregadora, que deve realizar o contrato e também deve cumprir com as suas obrigações perante a Segurança Social, pagando aquilo que está em falta e também devido ao trabalhador, que os subsídios que foram, o subsídio não, o 13º mês, o 14º mês e todos os direitos que foram sendo subtraídos ao longo dos anos. Quando o Tribunal do Trabalho demora 3 anos a resolver um problema, não é a falência de uma empresa que está em causa, é a falência de uma vida ou de várias vidas que dependem do trabalho. E por isso é tão grave o trabalho e o Tribunal do Trabalho e a Justiça no Trabalho, a ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, e a sua falta de aplicação da lei de trabalho em Portugal. É um panorama diferente e nós devemos dar prioridade àquilo que é a vida das pessoas. A vida das pessoas não está num papel, não está numa garrafa de vinho que não é vendido ou num outro pedaço de plástico. Está em que não há nenhuma empresa que vá à falência porque um trabalhador deixa de lá trabalhar, mas há muitos trabalhadores que ficam com a vida em falência, em enormes dificuldades, por ficarem sem o seu emprego. E aquilo que estamos a falar, quando se trata de facilitação de despedimentos, quando se trata de baixar o salário, quando se trata de aumentar a meia hora diária que vai reproduzir o desemprego e não mitigá-lo, é atacar a vida de centenas de milhares de pessoas que vão ter dificuldade em viver, não é outra coisa qualquer, é em viver, em sobreviver do seu trabalho. O problema da ilegalidade de muitas das relações contratuais em Portugal é um problema sério. Há quase 900 mil trabalhadores a falsos recibos verdes, há imensos trabalhadores com contratos a prazo que deveriam ter contratos efetivos de trabalho e não têm, que trabalham nas lojas, nos supermercados, nos centros comerciais, trabalho temporário, que não é trabalho temporário, é trabalho efetivo. E aquilo que está a acontecer, e a doutora Helena André referiu, que é uma enorme ilegalidade e a falta de aplicação da lei laboral, que não vem de agora, vem de trás, como também foi dito, aquilo que está a acontecer é da maior gravidade, é que a tendência de resolução desse problema, e eu reforço que vem de trás, porque foi o próprio Ministro Vieira da Silva, Ministro de Trabalho do anterior governo José Sócrates, antes da doutora Helena André, disse que não havia nenhuma dificuldade de despedir em Portugal, e por isso é que havia tanto desemprego. Ele disse isto na SIC, em direto. O que existe neste momento não é nenhuma dificuldade em enviar para desemprego milhares de trabalhadores. O que existe é uma enorme impunidade e uma enorme ilegalidade do ponto de vista da aplicação da lei laboral. E isso prejudica os trabalhadores, prejudica a economia, prejudica a vida e prejudica o país, em última análise. Aquilo que está a ser feito neste momento, e eu registro o ceticismo da doutora Helena André relativamente a isto, é o afunilar e o aprofundar dessas medidas com uma brutalidade que até hoje não tinha sido vista. Aquilo que está a ser dito pelo Secretário de Estado e pelo próprio Primeiro-Ministro é que os portugueses que não concordem, os trabalhadores que não concordem com esta vertigem de solução única, que devem sair do país. E isto foi dito. E aquilo que nós dizemos e aquilo que afirmamos é que isso é de uma brutalidade imensa, de uma brutalidade social e é autodestrutiva do país e das pessoas e da economia. Não há nenhuma saída para um país
que admite não valorizar as pessoas, não valorizar o conhecimento e não lhes dar condições para acreditarem que devem lutar pelos seus postos de trabalho, pela sua vida, pelo seu futuro. Portanto, este projeto que nós temos de facilitação do despedimento, de baixo salário, de imigração massiva com conhecimento e com investimento do país que vai para fora, é um projeto falhado à partida, é um projeto de uma brutalidade e de uma insensibilidade total e que contraria as perspectivas de boa parte dos cidadãos e, digo eu também, de boa parte do tecido económico nacional que vai ser afetado. Basta olhar para o número de empresas que vão à falência e, portanto, arrastam consigo milhares de trabalhadores. Pronto, este prisma de inevitabilidade e da imigração e da falta de sustentabilidade do país, do emprego e da economia, os movimentos de trabalhadores precários vão entregar em janeiro uma proposta de lei de cidadãos, uma proposta legislativa, como outra qualquer, uma lei para ser debatida e votada na Assembleia da República, precisamente que aponta um caminho alternativo. Aponta um caminho alternativo na proteção das pessoas que estão a falsos recibos verdes, eternamente com contratos a prazo e para trabalhos temporários. Isto tenta e demonstra que há uma enorme massa de pessoas, que os cidadãos não aceitam esta inevitabilidade de destruição da economia e das vidas e para isso vamos apresentar uma proposta concreta e essa proposta será levada a debate e a votos na Assembleia da República em janeiro.